Você ouve agora o programa Em Defesa da Fé, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim. Saudamos a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos na Bituria FM 98.3 para apresentarmos o programa Em Defesa da Fé. Programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim, cujo templo matriz fica na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, número 89, bairro do São Pedro, Belo Jardim, Pernambuco. Na direção geral, o pastor presidente Ailton José Alves e direção local do pastor Hélio Ribeiro. Hoje, na apresentação do programa nesse momento, este que vos fala, auxiliar Rodrigo Araújo, o presbítero Elionai Alves, o diácono Max Glendon e o diácono Edivan Cordeiro. Na parte técnica, o nosso auxiliar Matheus Espíndola. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Momento de oração. Muito boa tarde, queridos ouvintes da Bituria FM 98.3, programa Em Defesa da Fé. Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração nesse momento. Eu peço que, se for possível, estiver dentro da sua possibilidade, curve a sua cabeça onde você estiver. Se não puder, leve a Deus também a sua voz em oração nesse momento conosco, em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos pela bendita oportunidade, Senhor, a qual o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos concedido, de estarmos aqui, Senhor, mais uma tarde, nessa programação, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor alcance os lares, Senhor, aonde estiver um ouvinte da palavra do Senhor nesta tarde, através das ondas sonoras desta rádio, Senhor. Eu não sei se está em casa, no carro, no trabalho, mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor ajude a cada um, Senhor, que o Senhor fortaleça a cada um, adentra nos corações, Senhor, dos ouvintes, e vai operando, Senhor, segundo a tua boa vontade, Pai. Graças te damos mais uma vez por todas as coisas, e tudo isso nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido ouvinte, são agora exatamente 14h05. Fique agora com louvor Bendito Serei, na voz de Nani Azevedo. Medite na letra desse hino. Deus tem uma palavra para o seu coração. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. A Igreja Assembleia de Deus convida você e sua família para estarmos juntos adorando a Deus. Participe de nossos cultos. Domingo pela manhã, das 9 às 11h30. Venha conhecer mais de Deus na Escola Bíblica Dominical. Domingo à noite, a partir das 7 horas, grande culto de adoração. Sexta-feira, a partir das 7 da noite, participe do grande culto de ensino bíblico. Nosso endereço: Rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, bairro São Pedro. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, uma bênção de Deus para a sua vida. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizão e Pipilos. WhatsApp do programa: 989636479.
989636479. Muito bem, querido ouvinte da Bituria FM 98.3, são agora exatamente 14 horas e 14 minutos. Você acabou de acompanhar neste momento um louvor na voz de Nani Azevedo, Bendito Serei. Agora nós vamos ouvir mais um outro louvor na voz de Elino Marçal, Deus é Deus. Medite na letra deste hino. E aqui fica a pergunta: onde é que a sua fé está firmada? Naquilo que Deus faz ou em quem Deus é? Você serve a Deus pelas bênçãos que Ele tem a lhe oferecer, as bênçãos da mão dEle, ou serve a Ele pelo que Ele é, para agradá-lo, para honrar o nome dEle, para fazer a vontade dEle? Medite na letra desse hino. Deus. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizeo e Pipilos. WhatsApp do programa: 989636479. 989636479. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Saudações e convites. Queridos ouvintes, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Eleonai Alves, e neste momento queremos, em nome do nosso pastor Hélio Ribeiro, enviar uma saudação especial a todos os nossos queridos ouvintes que estão conosco na sintonia nesta tarde, através da 98,3 Rádio Bituri. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim. E neste momento queremos enviar uma saudação especial aos irmãos do nosso templo matriz, presbítero Adriano Paulino, toda a sua família, todos os irmãos obreiros que compõem a nossa congregação ali no templo matriz, também aos irmãos da congregação no bairro do Maria Cristina. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, irmãs, os jovens, adolescentes, a cada irmão que está na sintonia conosco nesta tarde. Hoje à noite teremos culto de Santa Ceia ali na congregação do Maria Cristina, e também queremos enviar uma saudação aos irmãos da congregação do bairro do Bela Vista, Viana Moura da Faculdade, Diácono Everton, irmã Fernanda, nossos irmãos na Vila Raiz, presbítero Luciano e família, Água Fria, presbítero Girlei Gomes e família, também aos irmãos em Taboquinha, presbítero Milton e família. Enviamos uma saudação calorosa em nome do nosso pastor a todos os irmãos e ouvintes que estão conosco nesta tarde. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E queremos também avisar que amanhã, a partir das 19 horas, teremos mais um grande culto de doutrina da Palavra de Deus no Templo Matriz da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que fica localizado na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, número 89, bairro do São Pedro, próximo à Praça dos Correios. Você é o nosso convidado especial para estar participando e ser abençoado uma vez mais em mais um grande culto de doutrina da Palavra de Deus. Muito bem, querido ouvinte, também queremos mandar uma saudação de paz para as irmãs aí que estão nesse momento na congregação do Bairro Tambor, no círculo de oração, irmã Cecília, irmã Roseli, irmã Cristiane e as demais irmãs que estão nesse momento aí na igreja intercedendo pela cidade. Deus abençoe todo o povo da congregação do Bairro Tambor, os jovens, o grupo El Shaddai, irmão Sebastião, irmã Luzia, irmã Micaele, irmã Josi, todo o pessoal que faz parte da congregação. Deus abençoe, que Deus cubra vocês de bênção, irmão Damião, irmão Heleno. Queremos mandar um abraço também para os irmãos aí de Serra dos Ventos, nosso irmão Vando
Deus abençoe, irmão Vando, sempre está na sintonia aí, os irmãos aí, o pessoal que está no Fabrico. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a cada ouvinte que está acompanhando, em nome de Jesus. Cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor, aos amigos que nos ouvem. Nós queremos mandar saudação a todos os nossos ouvintes, ao nosso amigo Ivanildo Ferreira, que sempre tem acompanhado a programação. Que Deus abençoe Ivanildo, a sua família, Ivanildo. Desejamos também que Deus esteja abençoando nosso querido diácono, irmão Jairo, que sempre está conosco ouvindo, a sua esposa, a irmã Lucimar. Também o diácono, também o embaixador José Cícero, que está sempre ouvindo a programação. Deus abençoe o José Cícero e também os demais irmãos e ouvintes, em nome de Jesus. Também queremos mandar um abraço aí para nosso irmão Misael, aí do bairro Santo Antônio, sempre tem escutado a programação da igreja. Deus abençoe, irmão Misael, Ezequiel, a irmã, todo mundo aí, que Deus cubra vocês com ricas bênçãos do alto. Desejo também saudar aos nossos ouvintes todos, indistintamente. Que Deus abençoe-os nessa tarde, que haja um momento de edificação e bênção para as suas vidas. Quero também saudar os nossos irmãos que estão na escuta com a paz do Senhor, em especial os nossos irmãos ali da Matriz, da Mocidade de Filadélfia, a União de Adolescentes Kadosh. Que Deus abençoe o irmão Samuel, nosso dirigente, o irmão Paulo, dirigente da campanha, e os irmãos que semanalmente estão saindo a campo conosco, o irmão Antônio, irmã Gilva, irmã Edileus, irmã Marta, irmão Paulo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e continue estendendo as mãos sobre vossas vidas. Uma menção também especial aos meus pais que estão na escuta, a minha família, meus avós, o irmão Zezinho, a irmã Zefinha, que estão nos escutando nessa tarde, as minhas tias e a todos os irmãos de modo geral, todos os nossos ouvintes. Que Deus os abençoe. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Leitura Bíblica. Muito bem, queridos ouvintes, neste momento queremos vos convidar para estar lendo a palavra de Deus conosco nesta tarde. Se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada ao seu alcance, você também poderá nos acompanhar na leitura que será realizada neste momento. Vamos ler a palavra de Deus, que encontra-se no Evangelho escrito por São Mateus, capítulo de número 6, versículos de número 19, 20 e 21. São Mateus, capítulo de número 6, versículos de número 19 ao 21, que nos diz a palavra de Deus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. O que a Bíblia diz? Queridos ouvintes, está começando mais uma vez o quadro O que a Bíblia diz. Agradecemos a Deus por sua audiência e que Ele continue abençoando você e toda a sua família através desta programação. No programa de hoje falaremos sobre o seguinte tema: a verdadeira prosperidade à luz da Bíblia. Falaremos hoje sobre a definição do termo prosperidade, quais os tipos de prosperidade que a Bíblia cita e, por fim, falaremos sobre como alcançar a verdadeira prosperidade. Você quer aprender mais sobre este importante assunto? Então permaneça sintonizado no programa Em Defesa da Fé. Diácono Max, em primeiro lugar é interessante introduzirmos este assunto trazendo a definição do termo prosperidade. Afinal, qual a definição do termo prosperidade para os ouvintes que estão a nos ouvir nesta tarde? Muito bem, queridos ouvintes, presbítero Nilnay, convém aqui, antes de definir de fato o que é a prosperidade, fazer aqui
um apanhado geral acerca de uma doutrina bíblica. Hoje, mais do que em qualquer outra época da vida da igreja, o assunto prosperidade tem invadido o arraial evangélico, despertando nele uma sofreguidão por aquilo que é material. Muitos círculos religiosos cristãos hoje têm se enveredado por esse caminho. Infelizmente, tem comprometido a pureza do evangelho. Na ânsia por um crescimento numérico rápido, muitas igrejas explorando esse tema, até as últimas consequências, acaba maculando, comprometendo a pureza do evangelho do Senhor Jesus. Essa ênfase na prosperidade material começou com movimentos teológicos no século XIX e ganhou força no século XX. Esses movimentos ficaram conhecidos como o evangelho ou a teologia da prosperidade. Esse movimento, ou a teologia da prosperidade, basicamente diz que sua espiritualidade sempre irá redundar em bem-estar e prosperidade material. O movimento afirma ainda que se você não está prosperando materialmente falando, é porque há algo de errado na sua vida espiritual, seja em detrimento de um pecado ou de qualquer outra coisa. Contudo, de acordo com a Bíblia Sagrada, nós vemos que essas afirmações estão completamente equivocadas. Um dos grandes exemplos que nós podemos citar aqui é o de Jó. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, que Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus e que se afastava do mal. E justamente por causa da sua integridade, quando a gente acompanha a narrativa no livro de Jó, nós vamos dizer que Jó perdeu tudo que possuía. Mas a pergunta que foi feita é: o que é prosperidade? E entendendo o assunto conforme o significado da palavra, nós vemos que prosperar, de acordo com o dicionário Aurélio, é melhorar de condição, progredir, crescer, desenvolver-se ou enriquecer. A palavra prosperar basicamente significa isso. E esse movimento teológico, que é chamado de teologia ou evangelho da prosperidade, aí nasceu ali por volta do século XIX e ganhou força no século XX. Então, basicamente aí a definição do termo está aí, e aí também tem uma apanhagem histórica também. Muito bem. Diácono Edivan, existem pessoas que, ao ouvir a expressão prosperidade, entendem que a verdadeira prosperidade está ligada apenas aos bens materiais. Eu gostaria que o senhor explicasse para todos nós se a verdadeira prosperidade realmente está ligada apenas a bens materiais ou não. Não, nós podemos afirmar categoricamente que não. Podemos citar isso com um exemplo muito prático para a linguagem das pessoas e, consequentemente, eu vou citar os exemplos de prosperidade na Bíblia. Por exemplo, há pessoas que são ricas, mas não necessariamente são prósperas. Então elas têm êxito financeiramente, porém não têm êxito em demais áreas, espiritual ou psicológica ou familiar. E há também pessoas que são prósperas espiritualmente, contudo não são prósperas financeiramente. Então, uma não necessariamente está atrelada à outra. A Bíblia, ela cita pelo menos 5 tipos de prosperidade que nós podemos encontrar nas Escrituras. Entre elas, você depois já acompanha aí pelo texto da Bíblia, não só a prosperidade está ligada a bens materiais, mas a Bíblia nós podemos ver o que ela cita. A Bíblia fala da prosperidade natural, no capítulo 5, versículo 46 de São Mateus, quando ele diz que ele faz que o sol e a chuva venham sobre justos e injustos. Então há uma prosperidade natural que independe daquilo que ele professa ou não, ele vai ser atingido. Então isso é uma prosperidade natural. 1 João, capítulo 3, terceira epístola de João, no capítulo, que é apenas um capítulo, essa epístola fala, ele vai falar sobre uma prosperidade interior e exterior. Diz aí: amado, desejo que vá bem todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Então a prosperidade aqui, ela está ligada àquilo que é interior e que ao mesmo tempo é exterior. Efésios capítulo 1, versículo 3, ele fala
que a prosperidade, mostrando que ela não é só material, ela é espiritual. Quando Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então essa é a quarta forma de que a bênção, de que a prosperidade não se limita a algo natural. E para nós concluirmos, em quinto lugar, mostrando e provando que a prosperidade não se limita a algo material, Evangelho de João capítulo 2, versículo 9, ele fala de uma prosperidade sobrenatural. E aí eu vou explicar para que você não confunda. Evangelho de João capítulo 2, versículo 9 diz que ele transforma algo em vinho. E há várias passagens na Bíblia que nós vamos encontrar uma ação de Deus para fazer que pessoas prosperem em uma determinada área de forma sobrenatural. Aí você pode me dizer, mas o fato de ser sobrenatural não já é espiritual? É espiritual porque provém de Deus, mas a manifestação, nem sempre a manifestação que Deus faz nas leis físicas ou naturais são sobrenaturais. Exemplo, por exemplo, quando o machado flutua, era uma intervenção, um milagre de Deus nas leis naturais, fazendo que algo sobrenatural acontecesse. Então a prosperidade, do ponto de vista da Bíblia, ela pode ser natural, interior, exterior, espiritual e sobrenatural. Não está atrelada ou voltada para o universo material apenas. Muito bem, nós estaremos continuando este assunto em instantes. Vamos para um breve intervalo e você, querido ouvinte, permaneça conosco, sintonizado na 98,3 na Rádio Bituri. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizeo e Pipilos. WhatsApp do programa: 98963-6479. 98963-6479. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Muito bem, já estamos de volta neste momento para dar continuidade ao assunto que estamos falando nesta tarde, que tem como tema a verdadeira prosperidade à luz da Bíblia. E no primeiro bloco já trouxemos a definição do que vem a ser a prosperidade e também trouxemos para os queridos ouvintes ao conhecimento de que a verdadeira prosperidade não está ligada apenas a bens materiais, como alguns afirmam, mas vimos claramente, à luz da Bíblia, que a verdadeira prosperidade abrange outras áreas da vida do ser humano. E neste momento, Diácono Max, queremos fazer uma pergunta ao Senhor. Quais os tipos de prosperidade que encontramos na Bíblia? O Diácono Ivan bem colocou aqui, ele falou acerca de 5 tipos diferentes e, a grosso modo, nós podemos dividi-los em 2 esferas, a esfera espiritual e a esfera material. Existem exemplos bíblicos de pessoas que eram prósperas, materialmente falando? Sim, existem. Nós podemos citar 2 de vários exemplos que existem e exemplos do cotidiano também. Mas, biblicamente falando, nós podemos olhar para o exemplo de Abraão e também, como eu já citei a princípio, o exemplo do próprio Jó, que eram 2 pessoas que eram prósperas materialmente, financeiramente falando. E agora, o que é interessante notar aqui é que a Bíblia em nenhum lugar corrobora com o que diz aquilo que chamamos de teologia da prosperidade, que prega que se você obedece a Deus, inevitavelmente você irá prosperar e enriquecer física e materialmente.
nós encontramos vários exemplos bíblicos de pessoas que eram fiéis e tementes a Deus. E ainda assim, financeiramente falando, eram pobres. Entre esses muitos exemplos, nós podemos citar os próprios pais de Jesus, o José e Maria. A Bíblia diz que eles eram, financeiramente falando, pobres. Podemos citar também aqui, e eu chamo a atenção ao ouvinte para esse exemplo, o exemplo dos crentes da igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é uma das 7 igrejas às quais Jesus enviou as 7 cartas do Apocalipse, ali no início do capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. E nós vamos observar aqui no capítulo 2 e versículo 9 do livro do Apocalipse, o próprio Jesus dizendo que conhecia a pobreza material e financeira dos crentes de Esmirna. A palavra pobreza aqui em grego, que é o idioma original que foi escrito o Novo Testamento, é phtoria, e transmite a ideia de uma pobreza extrema e degradante. Isto é, uma pobreza profunda que se assemelha ao estado de miserabilidade. E essa pobreza foi produzida por perseguições tanto por parte do império quanto da população romana, muitas vezes incitada pelos judeus com o objetivo de levar os crentes daquela igreja a negarem ao Senhor. Observe que a igreja estava passando por essa situação justamente por causa da sua fidelidade ao Senhor. Outro ponto que vale destacar aqui é que Jesus diz ainda que aquela pobreza material produziu naqueles crentes uma riqueza ou prosperidade espiritual. Isso ali está bem claro no capítulo 2 e versículo 9 do livro de Apocalipse. Observe também que a igreja em Esmirna não recebeu nenhuma censura por parte do Senhor. Como eu já falei, Jesus envia 7 cartas a 7 igrejas distintas. São chamadas das igrejas do Apocalipse ali, porque são citadas no livro do Apocalipse. E apenas 2 das 7 não recebem censuras por parte de Jesus. E uma dessas 2 era a igreja de Esmirna. A igreja em Esmirna, melhor falando. E ainda assim, apesar de não receber nenhuma censura, além dela ser uma igreja, apesar dela ser uma igreja fiel, obediente, que andava de acordo com a vontade do Senhor, apesar disso tudo, essa igreja, materialmente falando, financeiramente falando, era muito pobre, a ponto do autor, do próprio Jesus, e João, quando escreveu aquilo que Jesus disse para ele, né, usar o termo que fala de uma pobreza extrema e uma pobreza degradante materialmente falando. Outro ponto que merece destaque é o contraste dessa igreja, Esmirna, com a igreja em Laodiceia. No capítulo 3 e versículo 17 do livro do Apocalipse, Jesus faz uma censura à igreja em Laodiceia, porque aquela igreja era materialmente rica, mas espiritualmente pobre e miserável. A igreja em Laodiceia dizia: sou rico, bem de vida e não preciso de nada. Mas Jesus estava dizendo, capítulo 3, versículo 17 do Apocalipse: você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Veja que não adianta de nada ter bens e riqueza material sem ser espiritualmente próspero. E que a prosperidade espiritual, a obediência e o temor ao Senhor não nos leva necessariamente a ter uma vida próspera materialmente. Podemos agora falar, de fato, da verdadeira prosperidade, a espiritual, que não está ligada a ter muito dinheiro, propriedades, um carro de luxo, um negócio de sucesso e fama. Quais são as características dessa verdadeira prosperidade, da prosperidade espiritual? São 5. Primeira característica: as bênçãos espirituais. O Diácono Edivan citou aqui, eu vou recitar o texto que ele falou em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Nisso aqui nós podemos incluir a maior de todas as bênçãos, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Segundo, ser cheios do Espírito Santo. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos,
quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas capítulo 11, versículo 13, aqui é Jesus falando. E preste atenção no que o apóstolo Paulo fala ainda em Efésios 5, capítulo 5, versículo 18. Encham-se do Espírito Santo. Isso aqui fala de intimidade com Deus. Terceira, a abundância da graça e da paz. Veja o que aqui Pedro diz em 2 Pedro capítulo 1, versículo 2: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Veja que o perdão e o amor de Deus não tem limites. A paz de Deus é uma paz rara e preciosa que vem quando nós conhecemos a graça do Senhor. Quarta e penúltima, a riqueza em generosidade. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Isso aí está lá escrito em Atos capítulo 20, versículo 35, que é o apóstolo Paulo que está falando tudo isso. O mundo diz, presbítero, que a alegria está em acumular riqueza. A Bíblia diz que a alegria está em compartilhar. Último lugar, os tesouros no céu. Foi a leitura bíblica que a gente fez aqui. Não acumulem para vocês, Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, aonde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, aonde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o vosso coração. Muito bem, Diácono Edivan, para concluirmos este assunto nesta tarde, como alcançar a verdadeira prosperidade? Mas o Senhor vai nos responder daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Permaneça conosco nesta tarde, querido ouvinte. Você está ouvindo o programa Em Defesa da Fé. Patrocinadores do programa: Ótica Belo Jardim, J3 Bolsas, Farmácias Cavalcante, Centro de Implante Dr. Maneco, Sementeira Florencio, Felizeo e Pipilos. Muito bem, querido ouvinte, já estamos novamente retornando com o programa Em Defesa da Fé, e neste momento queremos enviar uma saudação especial aos queridos irmãos que estão interagindo conosco através do WhatsApp do programa. Enviamos uma saudação especial à nossa irmã Ceissa, nossa irmã Michele, nosso irmão Vando de Serra do Vento, nossa irmã Itamires, o nosso irmão Romero Cruz ali de Serra do Vento também, que Deus abençoe, nossa irmã Dalva, a irmã Jaqueline. Também uma saudação à nossa irmã Cássia e ao nosso irmão Lenildon, que fazem aniversário de casamento hoje e pedem oração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Diácono Edivan, para concluirmos o assunto que estamos falando nesta tarde, a verdadeira prosperidade à luz da Bíblia, como alcançar a verdadeira prosperidade? O que o senhor poderia nos falar sobre isto, a fim de concluirmos este assunto nesta tarde? Podemos citar pelo menos 3 aspectos. Nós podemos citar, meus irmãos e queridos, pelo menos 3 aspectos em que a verdadeira prosperidade ela pode ser alcançada. Do ponto de vista bíblico, podemos citar pelo menos o primeiro, é que a prosperidade ela não está atrelada ao lugar. Geralmente as pessoas elas acreditam que ser próspero está associado ao lugar onde elas vão investir, empreender, e a partir daquilo serão prósperas, pelo menos do ponto de vista financeiro, até alguns espiritualmente. O texto bíblico é o livro de Gênesis, no capítulo 12, e em seguida também o livro de Gênesis, capítulo 13, quando o sobrinho de Ló, o sobrinho de Abraão, Ló, ele se coloca diante do seu tio, e Abraão faz a ele uma proposta que ele escolha para que região que ele quer ir. A verdade é que para Abraão, a bênção não estava no lugar, mas estava no Deus do lugar.
Isso, Abraão, pelo menos, ele poderia tomar, isso prova nas atitudes de Abraão, porque ele abre mão de pelo menos 4 direitos deles, que ele poderia ter com relação a isso. Nós podemos citar que ele tinha o direito da propriedade, porque a promessa era feita a ele, Deus abençoaria ele em uma terra que mostraria. Segundo, ele teria o direito de superioridade, era o chamado direito de parentesco. Por ele ser tio, ter um grau de parentesco elevado ao de Ló, ele tinha o direito, pelas tribos, de dizer ao seu filho, seu sobrinho, que ele era quem faria a escolha. O terceiro direito que Abraão mostra, que ele acredita no Deus da bênção e não apenas no lugar da bênção, é que ele abnega do direito de gerontocracia. Era o direito de alguém que era mais velho sobre alguém que era mais jovem. Ele abre mão disso. E o último direito que Abraão abnega, ele abre mão, crendo que a prosperidade estava no Deus e não no lugar, era que Abraão, ele tinha o direito da autoridade. Ele poderia dizer a Ló, não, é minha autoridade e você não vai escolher, então a escolha é minha. Mas ele deixa para Ló essa escolha, dizendo que para ter a verdadeira prosperidade para Abraão era o Deus da bênção e não a bênção. Segundo, que faz com que sejamos prósperos é que a bênção ela está condicionada à obediência. Deuteronômio capítulo 28 vai haver umas citações de um texto em que, para que Israel conseguisse alcançar aquelas bênçãos que está descrito em Deuteronômio capítulo 28, apenas vou citar aqui os tópicos para não ler, para que o tempo não se consuma, é que era condicionada a bênção quando ele diz que Israel alcançaria todas essas bênçãos. Veja no versículo 4, eles alcançariam a bênção social, que seria a bênção da moradia, a vida urbana e a vida rural, quando ele diz na cidade e no campo. Eles alcançariam também progresso no agronegócio, quando está escrito no versículo 4, ele vai dizer do investimento no campo, do fruto do campo, dos animais, vacas e cordeiros. Então Deus diz a eles que eles serão prósperos no agronegócio, mas Deus diz também que eles serão prósperos na família. Deus diz ainda que eles serão uma vida próspera no investimento ou no mercado financeiro, porque eles emprestariam e não tomariam emprestado de ninguém. Então observe, a prosperidade ali estava vinculada, condicionada justamente à fidelidade a Deus. Terceiro lugar, para que você fosse próspero, e aqui no próprio capítulo de Êxodo, versículo 20, diz que ele estava condicionado a um respeito aos pais. Nos 10 mandamentos, apenas esse não possui uma negativa. Todos os demais vai ter com o início dos versículos dizendo, não farás um Deus, não farás outros deuses. Todos eles têm uma negativa. Apenas o versículo 12, ele não começa com a negativa. Ele diz, honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Então a prosperidade está condicionada ao respeito, a honrar os mais velhos. Então, para que eu tenha uma vida próspera, esses são apenas, presbíteros, amigos que nos ouvem, citando apenas 3 tópicos, não se limitam a isso, poderíamos citar mais, mas apenas para que você tenha uma ideia que a verdadeira prosperidade não está condicionada ao lugar, mas ao Deus da bênção e não à bênção. Segundo, ela está condicionada à fidelidade sua ao Deus a quem você serve. E terceiro, ela também está condicionada à honra e o respeito aos nossos pais. Que Deus abençoe. Portanto, querido ouvinte, na Bíblia há várias promessas de prosperidade. Contudo, é importante dizer que a verdadeira prosperidade não está ligada apenas aos bens materiais, mas sim ao bem-estar físico quanto espiritual. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando, em nome de Jesus. WhatsApp do programa 98963-6479. 98963-6479. Avisos da semana. Muito bem, neste momento queremos
avisar a todos os ouvintes que amanhã, às 19 horas, teremos mais um grande culto de doutrina da Palavra de Deus no Templo Matriz da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Belo Jardim, localizado na rua Joaquim Cordeiro Vanderlei, número 89, bairro do São Pedro, próximo aos Correios. E o nosso pastor Hélio Ribeiro convida toda a igreja para estar participando de mais um grande culto de doutrina. Venha com a sua família ouvir a palavra de Deus e será abençoado por ela. Também neste próximo domingo, dia 26, às 14 horas, haverá aniversário do Conjunto Infantil no bairro do Viana Moura da Faculdade, e às 19 horas o encerramento desta festividade. Também avisando que neste próximo domingo, às 9h30 da manhã, haverá escola bíblica dominical em todas as congregações da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim, e logo mais à noite, neste próximo domingo também às 19 horas, grande culto de pregação da Palavra de Deus, e todos estão cordialmente convidados para participarem e serem abençoados pela palavra. A nossa gratidão, o nosso agradecimento ao nosso bom Deus por mais esta rica e santa oportunidade de aqui estarmos uma vez mais divulgando a sua palavra através desta rádio, e também enviar o nosso agradecimento ao nosso querido pastor Hélio Ribeiro e também a todos os queridos ouvintes que estiveram conosco nesta tarde na sintonia, aos irmãos que estiveram interagindo conosco pelo WhatsApp, a você que esteve aí na sua residência, no seu carro, no seu trabalho, nos acompanhando, estando ouvindo este programa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito bem, querido ouvinte. Muito bem, querido ouvinte da Rádio Bitoria FM 98.3, programa Em Defesa da Fé. Queremos mandar um abraço aí, uma saudação de paz para todos os irmãos, todas as pessoas que permaneceram conosco aqui ouvindo. Medite em tudo aquilo que foi tratado no programa, continue meditando na palavra do Senhor, que Deus tem muito mais para abençoar cada um de vocês. Os nossos sinceros muito obrigado a todo o povo que escuta e faz parte conosco do programa Em Defesa da Fé. Quero também agradecer mais uma vez ao nosso pastor Hélio pela honrosa oportunidade de agradecer a Deus. Quero agradecer também a você que ficou na escuta conosco durante essa tarde, tendo um pouco do seu tempo para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Desejamos e acreditamos que nessa tarde Deus tenha falado ao seu coração e tenha introduzido novas ideias, novas concepções e tenha aberto as nossas mentes para a realidade da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Momento de oração. Querido Deus e amado Pai, é em nome de Jesus que aqui estamos para te agradecer por mais esse programa, Senhor. Que a tua graça continue entrando em cada um dos lares que ouviu essa programação, que o Senhor continue sendo o nosso sustento, meu Pai. Continue ajudando cada um dos ouvintes, lhe dando saúde e sabedoria para as ações do dia a dia, Senhor. Fica conosco, ajuda-nos cada vez mais. Já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amanhã às 14 horas também teremos mais um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Escola Bíblica no Ar. No sábado, Juventude Cristã, de 11 ao meio-dia. E de hoje a 8, na próxima quinta-feira, no programa Em Defesa da Fé, estaremos trazendo uma série de reflexões falando sobre as 7 igrejas da Ásia. Você é o nosso convidado para estar ouvindo e sendo abençoado pela palavra de Deus. Deus abençoe. Me ajude nas minhas. Você acabou de ouvir o programa Em Defesa da Fé, produzido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belo Jardim.